É verdade que Martinho Lutero arrancou livros da Bíblia? A pergunta mais profunda é: como é que se deu a formação do cânon do Antigo Testamento? Por que é que a Bíblia protestante e a Bíblia católica são diferentes? O que é um apócrifo? O que são deuterocanônicos? O que é o cano alexandrino, meu Deus do céu? Septuaginta? O que são todas essas coisas? O vídeo de hoje tem o objetivo de falar sobre a formação do cano do Antigo Testamento, mostrar como é que se deu esse processo e tentar basicamente responder qual é o problema protestante com os livros apócrifos conhecidos como deuterocanônicos. E tentar explicar definitivamente se Martinho Lutero tirou ou não livros da Bíblia. Então fica aí que o vídeo de hoje não é canônico, mas certamente é uma vara de medir. E o vídeo de hoje chega até você graças ao Clube Ictus, o clube de assinatura dos peixes grandes, que com a assinatura mensal você recebe obras indicadas por grandes figurões do mundo cristão, sejam nomes nacionais ou internacionais. E os livros não são restritos à literatura teológica, não. No mês de maio, o Clube Ictus nos deu seu maravilhoso editorial falando sobre as obras e com artigos específicos a respeito daquilo que foi enviado no mês. E nesse mês a gente recebeu de Albert Camus a obra A Peste, uma das principais obras do Camus, e o livro O Diário de Anne Frank, uma obra já muito conhecida a respeito do nazismo, nessa edição de luxo, maravilhosa, folhas amareladas, algumas fotografias e imagens até mesmo do diário, e essa capa fofinha nessa edição maravilhosa que a gente recebe esse mês. O que é que você está esperando para se inscrever no Clube Ictus? Então entra no link aqui da descrição e se inscreve lá. A primeira pergunta que a gente tem que responder é: o que é um cânon? A palavra cânon vem do hebraico e significa literalmente vara de medir, fazendo referência a canas que eram usadas para medições. Metaforicamente era traduzido por regra ou norma. Posteriormente, essa palavra foi usada principalmente por filósofos gregos, como Epícoro, para se referir à regra pela qual seria possível distinguir a verdade da mentira. O Concílio de Laodiceia, do meio do século IV, usa o termo cânon para falar sobre a lista de livros inspirados do Novo e do Antigo Testamento, quando fala que nenhum salmo de autoria particular pode ser lido nas igrejas, nem livros não canônicos, mas somente os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento. A palavra cânon, vara de medir, seria então a lista de livros inspirados que foram aceitos pela igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, rejeitando outros documentos que talvez se dissessem também canônicos ou inspirados ou ligados aos apóstolos, sem selo. O cânon, basicamente, é a lista de livros inspirados que compõem a Escritura Sagrada. Definido o que é cânon, a pergunta é: o que é um apócrifo? O termo apócrifo significa basicamente oculto, escondido. É um termo usado por Jerônimo, ainda no século V, para designar certos documentos judaicos escritos no período intertestamentário. E é uma palavra usada para se referir a qualquer documento pretensamente inspirado que não é aceito no cânon do Novo Testamento. Se você lembrar do Novo Testamento, você sabe que muitos documentos são achados por aí, documentos que já são conhecidos muitas vezes, evangelho desse, evangelho daquilo. Esses são documentos considerados apócrifos porque eles são ocultos, não são documentos que foram reconhecidos pela comunidade como algo que veio da pena dos apóstolos ou de pessoas ligadas à comunidade apostólica. A terceira palavra que você tem que conhecer é deuterocanônico. Deutero fala de algo que é segundo, seria o segundo cânon, livros que foram aceitos no cânon do Antigo Testamento depois de alguma disputa. Os protestantes geralmente tratam os deuterocanônicos e os apócrifos como a mesma coisa, já que eles rejeitam os livros deuterocanônicos. Os católicos não tratam os deuterocanônicos como apócrifos, porque os aceitam no seu cânon. Esses deuterocanônicos, que estão na Bíblia católica, mas não estão na Bíblia evangélica, são 1ª e 2ª Esdras, Tobias, Judite, Epístola de Jeremias, Oração de Azarias, Susana, Bel e o Dragão, 1ª e 2ª Macabeus, Oração de Manassés, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, Baruque e Adições a Esther. Certo, você sabe o que é um cânon, você sabe o que é um apócrifo, você sabe o que é um deuterocanônico, você sabe quais são eles, católicos os aceitam, protestantes não. Como é que funciona agora a ideia de saber quem está certo e quem não está? Lutero retirou os deuterocanônicos na Reforma e coisas assim? Nós vamos fazer uma boa caminhada para definir muito bem qual é a verdade com respeito a isso. Primeiro vamos falar sobre o cânon dos judeus. Segundo, vamos falar sobre o cânon que Jesus usou. Depois a gente vai ler algumas posições da patrística dos pais da igreja primitiva. A gente vai olhar para a opinião dos próprios apócrifos deuterocanônicos e analisar alguns trechinhos complicados desse texto. E tentar defender a posição que você deve imaginar qual é, considerando que esse é um canal protestante, de que esses deuterocanônicos são livros apócrifos que devem ser rejeitados da Escritura. Então vamos lá. Primeiro, o cânon dos judeus. Quando Paulo escreve a Romanos, no capítulo 5, ele diz o seguinte: que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, de toda maneira. Principalmente porque, na verdade, lhes foram confiados os oráculos de Deus. Paulo está dizendo que os judeus são pessoas que receberam os oráculos de Deus, a revelação das profecias e das verdades a respeito de Cristo Jesus que viria. Paulo está dizendo
que o Antigo Testamento é de posse do povo judeu, do povo israelita. Foram eles que receberam essa mensagem escriturística que nós temos em texto na nossa mão, chamado Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é só de posse da igreja. O Antigo Testamento foi entregue aos judeus. E nós fazemos uso daquilo que Deus entregou ao povo judeu. Paulo repete o mesmo conceito em Romanos 9, quando diz que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A lei, as promessas, as alianças vieram através do povo judeu. Esse registro da lei, esse texto da aliança, o registro profético dessas promessas só nos chegam através do povo judeu. Isso significa que, como cristãos, nós somos sujeitos àquilo que o povo judeu recebeu. Nós não temos o poder de retroativamente criar um novo cânon para os judeus, porque Deus manifestou a sua vontade e a sua palavra a eles primeiramente. E mais, e considerando que em nenhum lugar do Novo Testamento a gente encontra Jesus, Paulo ou os outros escritores definindo qual seria o cânon do Antigo Testamento, como é que a gente teria tanto ensino sobre o Antigo Testamento sem uma definição clara a partir de Jesus e dos seus apóstolos sobre o que seria esse Antigo Testamento? Se houvesse uma redefinição do cânon, isso precisaria ser declarado nos textos bíblicos. Não é. Pressupõe-se que Jesus e os apóstolos estavam simplesmente usando e recebendo um cânon que já lhes era anterior, era o cânon do povo judeu. É deles a aliança, a lei e as promessas. É deles que recebemos isso tudo. E qual é a verdade que a gente tem que chamar a atenção aqui? Como resumo de John Piper, no Uma Glória Peculiar, um material excelente sobre Bíblia, só escritura, formação do cânon, indico que você vá no canal do Review, nosso canal secundário, onde a gente só fala sobre esses livros, e veja a nossa resenha do Uma Glória Peculiar. Ele diz que nem nos dias de Jesus, nem nos nossos dias, o povo judeu considera os apócrifos como tendo autoridade dos livros canônicos. Isso se dá porque esses livros apócrifos da Bíblia Católica, conhecidos como deuterocanônicos, foram escritos no período intertestamentário, entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Um período conhecido como cessação profética dentro do povo de Israel, onde não existiam novos profetas trazendo mensagens e revelações da parte de Deus. O próprio livro deuterocanônico de 1 Macabeus fala isso, ele diz: assim, eles demoliram o altar e guardaram as pedras em lugar conveniente no monte do templo, até que venha um profeta que lhes diga o que fazer com elas. E não houve desde o tempo em que os profetas cessaram de aparecer entre eles. O próprio livro de Macabeus está dizendo que não existia novas profecias e novas revelações da parte de Deus dentro desse período onde esses novos livros foram escritos. O Talmud babilônico, ali do século I ou II, no Yoma 9b, diz a mesma coisa. Desde que os últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, morreram, o Espírito Santo se afastou de Israel. É por isso que o próprio Talmud babilônico não inclui os deuterocanônicos na lista do cânon. E o testemunho que se dá do cânon do Antigo Testamento é que ele não possuía esses deuterocanônicos como parte da lista de livros inspirados. Pensa em Joséfo, um dos maiores escritores judaicos do século I. Escrevendo contra Apião, ele diz o seguinte: não há, pois, entre nós milhares de livros em desacordo e em mútua contradição, mas assim apenas 22 livros que contêm a relação de todo o tempo e que com justiça são considerados divinos. A contagem de livros dos judeus é um pouco diferente, certo? Dá 22 porque ele junta todos os profetas menores em um livro só, conhecido como livro dos 12 profetas. Neemias e Esdras são jogados num livro só. Mas esse é o número de livros que está de acordo com a percepção tradicional sobre o cânon judaico, que exclui os deuterocanônicos. E ele diz uma coisa interessante aqui sobre os deuterocanônicos, que desde Artaxerxes, sucessor de Xerxes, até nossos dias, tudo tem sido registrado, mas não tem sido considerado digno de tanto crédito quanto aquilo que precedeu a esta época, visto que a sucessão dos profetas cessou. Mas a fé que depositamos em nossos próprios escritos é percebida através de nossa conduta. Pois, apesar de ter se passado tanto tempo, ninguém jamais ousou acrescentar coisa alguma a eles, nem tirar deles coisa alguma, nem alterar neles qualquer coisa que seja. Aqui José está falando de outros escritos que registravam algo da história de Israel e do que acontecia, mas que não eram escritos que eram considerados em pé de igualdade com os textos canônicos. Eram registros históricos valiosos para Israel, mas que não faziam parte da escritura judaica. Justamente os textos que vêm depois de Artaxerxes, que são os deuterocanônicos católicos. Filho de Alexandria, que nasceu em 20 a.C., segue exatamente a mesma posição. Talvez um dos maiores pensadores do povo judeu. Nos seus textos ele apela constantemente para os livros do Antigo Testamento e ele nunca usa uma citação de um texto deuterocanônico. E quando fala desses textos, nunca usa a mesma fórmula de citação do Antigo Testamento como ele usa com a Escritura. Por mais que ele nunca tenha feito uma declaração contra os deuterocanônicos, um dos maiores pensadores hebreus de seu tempo simplesmente não se relaciona com os apócrifos na sua construção teológica. Isso é importante porque o Filo só conhecia a Escritura hebraica em sua versão grega, que era a Septuaginta, tradução dos 70. E na Septuaginta você tinha a tradução de livros deuterocanônicos
e ainda algumas outras obras. Se Filo considerasse os deuterocanônicos como parte do cânon, ele deveria ter se relacionado com esse texto, já que ele não desconhecia os textos deuterocanônicos. Como um judeu alexandrino, se ele realmente seguisse esse chamado cânon alexandrino, que é o chamado cânon da Septuaginta, que inclui os deuterocanônicos, a gente vai falar daqui a pouco disso, é estranho que ele não tivesse nunca citado ou tratado como autoritativo os textos apócrifos que estavam na coleção de livros que ele lia. Outro argumento interessante para mostrar como os judeus se relacionavam com esses textos é o chamado Sínodo de Jâmia, ou Concílio de Jâmia. Não é um bom nome para se dar, tá bom? Mas foi uma reunião realizada depois da destruição de Jerusalém, em Jâmia, uns 45 quilômetros ao oeste de Jerusalém, por volta do ano 90 depois de Cristo. Muitos falam do Sínodo de Jâmia como uma reunião que foi feita para definir qual era finalmente o cânon judaico. Muitos vão argumentar que não existia um cânon do Antigo Testamento no período bíblico. E só no fim do ano 90 depois de Cristo é que esse sínodo foi acontecer em total oposição à igreja, e por isso eles rejeitaram os deuterocanônicos e os consideraram apócrifos. Mas isso não é uma percepção muito correta do que aconteceu em Jâmia. Primeiro, porque o Concílio de Jâmia não foi feito para definir se os deuterocanônicos eram ou não inclusos no cânon. Eles estavam preocupados com os livros que sujavam as mãos, né? Livros que não representavam realmente a vontade de Deus. Esses livros não eram os deuterocanônicos, mas sim Eclesiastes e Cânticos. Eram os livros polêmicos da época do Concílio de Jâmia. Os livros disputados eram esses dois, eles não estavam discutindo sobre os apócrifos em Jâmia. Em segundo lugar, tratar como se fosse um concílio para definir alguma coisa também é um tanto errado. É uma tentativa de importar moldes cristãos àquilo que acontecia com o povo judeu. A Academia de Jâmia foi estabelecida pelo Rabi Yohan ben Hakkai, pouco antes da queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. E era tanto um colégio quanto um corpo legislativo. E a ocasião em questão era só uma sessão de anciãos daquele lugar. E as decisões tomadas pelo Concílio de Jâmia não eram decisões autoritativas sobre todo o povo judeu. Tanto que muitas ideias contrárias ainda existiam no segundo século. Essa teoria de que só foi fechado um cânon do Antigo Testamento no Concílio de Jâmia foi inventada por um cara chamado Heinrich Graetz em 1871, e de forma bem mais cautelosa do que geralmente se propõe desse debate de internet. Apesar de algumas pessoas terem comprado a ideia do Graetz, J.P. Lewis e S.Z. Lehman refutaram essa ideia academicamente há muito tempo. F.F. Bruce, no excelente O Cânon das Escrituras, diz o seguinte: no que dizia respeito às Escrituras, os rabinos de Jâmia não introduziram inovações, examinaram a tradição que tinham recebido e a deixaram mais ou menos intacta. Provavelmente não é sábio falar de um concílio ou sínodo de Jâmia, que tem estabelecido os limites do cânon do Antigo Testamento. O que o pessoal em Jâmia fez foi pegar uma tradição que já existia antes deles e simplesmente defini-la e popularizá-la de uma forma melhor. Não decidindo excluir os deuterocanônicos, eles já não faziam parte da discussão, mas sobre outros livros da Escritura. Isso significa que a tradição anterior a Jâmia já era uma tradição de exclusão dos deuterocanônicos, de considerá-los livros apócrifos. A gente tem também o testemunho de Áquila, o tradutor, que foi um prosélito judeu que traduziu todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego, substituindo a própria Septuaginta, a tradução dos 70, por volta de 128 a 129 depois de Cristo. Áquila teve o esforço de fazer uma tradução muito literal sobre os auspícios da comunidade dos judeus palestinos. E ele seguiu o cânon hebraico tradicional como a gente conhece, excluindo os textos deuterocanônicos e apócrifos. Foi a tradução de Áquila que foi aprovada pelo Talmud, talvez o principal documento judaico. A tradução do Áquila passou a ser o texto formal e oficial de todos os judeus que não sabiam falar hebraico. Se é tão claro que os judeus rejeitavam os deuterocanônicos como um texto a ser adicionado à escritura, como um segundo cânon, como livros disputados aceitos no cânon, por que é que então muitos acreditam que esses livros devem ser adicionados ao Antigo Testamento? Isso é por causa da Septuaginta e da teoria do cânon alexandrino. A Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, feito segundo a lenda, isso não é confirmado, por 70 sábios. Por isso que Septuaginta tem esse nome, né? A tradução dos 70, Septuaginta. Também conhecida como LXX, que é 70 em algarismos romanos. Essa tradução do Antigo Testamento para o grego era uma tradução que continha os livros deuterocanônicos e outros documentos adicionados a isso. Muitos vão assumir que a Septuaginta representava também um cânon para o povo judeu, e que haviam cânons em conflito. Havia o cânon hebraico tradicional, havia o cânon alexandrino, e esse cânon alexandrino, o cânon da Septuaginta, é que é aceito pelas comunidades católicas hoje, que adicionam os deuterocanônicos no seu cânon. Qual é o problema dessa posição? Primeiro, é porque não existe um cânon alexandrino. Se você for olhar na história da igreja, você não encontra ninguém se referindo à Septuaginta como um cânon de verdade. Isso seria impossível porque existiam 3 códices muito distintos da Septuaginta. Você tinha o Códice Alexandrino, o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, que eram listas diferentes de livros, coleções diferentes da Septuaginta. No Códice Alexandrino, você tem a presença de livros que não estão presentes na Bíblia Católica Romana, tais como o Apócrifo de Esdras, não tem nada a ver com o nosso Esdras da Escritura, e mais 2 livros de Macabeus, o 3º e 4º Macabeus, que não estão na Bíblia Romana, fora os Salmos de Salomão, que também são rejeitados. No Códice Vaticano, você não tem os livros de Macabeus, então são livros que a Igreja Católica assume que não estão nesse Códice da Septuaginta, e você tem esse mesmo livro apócrifo de Esdras.
no Códice Sinaítico, você tem o 4º livro de Macabeus, rejeitado pelo cânon católico. Você não tem o livro de Baruque e o livro de 2ª Macabeus. Ou seja, nos 3 códices que nós conhecemos da Septuaginta, nenhum desses 3 códices possui a lista de livros idêntica à lista de livros assumida hoje como cânon judeu pela Igreja Católica, que tem esses livros como canônicos. Você não tem como assumir que a Igreja Católica assumiu um cânon da Septuaginta, porque houve um trabalho de cherry picking aí, houve um trabalho de escolher uns livros em detrimento de outros, porque em nenhum dos 3 códices você tem exatamente aquilo que representa o que a Igreja Católica julga cânon do Antigo Testamento. Por isso que o F.F. Bruce vai dizer que não há nenhuma evidência de que os judeus tenham um dia promulgado um cânon alexandrino, diferente do cânon comum do povo judeu. Outros problemas relacionados com isso é que os documentos que nós temos da Septuaginta são todos documentos cristãos, sempre do 4º ou 5 séculos. Nós nunca saberemos se os documentos mais antigos da Septuaginta incluíam os deuterocanônicos, como incluem esses documentos posteriores de uso cristão. A gente não pode descartar que há nessas listas da Septuaginta livros que nunca foram considerados canônicos nem pelos judeus nem pela igreja, em particular o livro 3 e o livro 4 de Macabeus. Isso significa que não é porque um livro está listado na Septuaginta que ele era aceito pelo cânon dos judeus, ou que foi aceito posteriormente pelo cânon da igreja. Isso só significava que esses livros eram lidos pela comunidade judaica e posteriormente passaram a ser lidos pela igreja cristã, mas não necessariamente os põe na mesma categoria de um livro inspirado. Por isso que Atanásio e Cirilo de Jerusalém, mesmo usando a Septuaginta, tiveram muito cuidado na exclusão desses apócrifos, o que era também prática de alguns judeus na Palestina. Esses livros eram muito estimados, mas eles não eram tratados como canônicos por ninguém. Outro mito muito famoso é a ideia de que os essênios possuíam também um cânon diferente do cânon tradicional hebraico. Os essênios, membros da comunidade de Qumran, estavam em acordo substancial com os fariseus e os saduceus a respeito do cânon. Houve alguma discordância a respeito a um ou 2 dos escritos, mas os desacordos políticos entre as comunidades não vinham de um desacordo a respeito da extensão do cânon. A ideia muito famosa e repetida em algumas igrejas de que os saduceus, assim como os samaritanos, reconheciam apenas o Pentateuco, é baseada numa compreensão muito errônea daquilo que José falou, de que eles não admitiam nenhuma observância à parte da lei. Alguns vão achar que era uma relação entre Pentateuco e o resto do Antigo Testamento, mas José estava falando da lei escrita e da lei oral, que eram as interpretações farisaicas da lei. Então a gente estabelece que o cânon tradicional judaico não usava os deuterocanônicos, de que a Septuaginta possuía os deuterocanônicos e outras obras dentro dela, não representa que havia um cânon alexandrino, mas que era nada mais do que uma coleção de outros documentos junto da Escritura, documentos importantes para a comunidade judaica, textos históricos que eram tratados em nível inferior, e que não existiam outros cânones como o cânon dos essênios, ou o cânon dos saduceus, ou o cânon dos samaritanos. Todos eles estavam em acordo com o cânon hebreu. As bases que são dadas, a origem dessa ideia de que eles tinham um cânon diferente é de uma leitura bem ruim daquilo que escreveu José. Romanos 5 diz que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. É deles o cânon. E a gente se sujeita a esse cânon judaico. É o cânon tradicional hebraico que exclui os deuterocanônicos e os trata como textos apócrifos, inferiores, que não devem ser adicionados ao cânon da Escritura, como faz a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando a gente olha para Jesus Cristo e para os apóstolos, a gente percebe que eles usavam exatamente o mesmo cânon que o povo hebreu usava, conhecido como o cânon dos fariseus, mas que era nada mais do que o cânon comum da comunidade judaica. A gente encontra Jesus constantemente diferindo dos líderes religiosos judaicos a respeito da interpretação da Escritura, mas nunca sobre os limites do que era a Escritura. Para eles, a Escritura do Antigo Testamento não era uma coisa amorfa, dependendo de quem ouvisse. Quando eles falavam assim diz o Senhor, eles estavam deixando claro quais eram os escritos que eles tinham em mente e quais eram os escritos que eles excluíam disso. A Bíblia hebraica, no cânon dos judeus, era dividida em 3 grupos. A gente sabe dessa divisão por causa do Talmud babilônico. Era a Torá, os livros da lei, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, textos de Moisés. Em segundo lugar, tinha os Nebiim, que eram os livros dos profetas, dividido entre os 4 profetas anteriores e os 4 profetas posteriores. Lembrando que os profetas menores são divididos em um único livro, conhecido como o livro dos 12 profetas. E vinha então os Ketubim, que eram os escritos, que eram os livros seguintes que vão de Daniel até Esdras e Neemias. Esdras e Neemias eram tratados como um livro só. E Crônicas. Crônicas era o último livro dessa organização do cânon hebreu, do cânon do Antigo Testamento. A Septuaginta, por outro lado, ela tinha uma divisão diferente. Ela começava igualmente com o Pentateuco, mas seguia Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Isso é uma coisa importante. Vinha a primeira Esdras e ia seguindo até encerrar com Ezequiel, Daniel e as adições a Daniel. Qual era a diferença entre esses 2 documentos? Enquanto a Bíblia hebraica começava com o Pentateuco e encerrava em 2 Crônicas, a Septuaginta era o documento que começava com o Pentateuco, no seu meio você tinha os textos de Crônicas e encerrava em Ezequiel e Daniel. Quando a gente vai lendo as citações que Jesus faz sobre o Antigo Testamento, Jesus coloca o Antigo Testamento começando no Pentateuco, em Gênesis, na criação de tudo, e encerrando, não com Daniel, mas encerrando com Crônicas. A gente tem acesso no Novo Testamento a qual era a coleção do cânon que Jesus usava. A partir do momento em que
ele descreve o Antigo Testamento como começando no Pentateuco e encerrando o livro de 2 Crônicas. Coisa que não acontecia na Septuaginta, que tinha uma coleção diferente, uma ordem diferente nos livros. Vê Mateus 23:35, por exemplo. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Jesus não está dizendo Abel e Zacarias, ele está dizendo desde Abel até Zacarias. Abel foi a primeira pessoa morta no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Zacarias foi a última pessoa morta no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, que é o último livro da coleção hebraica que exclui os deuterocanônicos, que não é o último livro e nem é o último homem morto na coleção da Septuaginta, que em teoria conteria os livros deuterocanônicos. E perceba, aqui Jesus não cita os mártires dos livros deuterocanônicos, livros que foram escritos depois de todo o Antigo Testamento. E se fossem adicionados, poderiam também compor parte da lista de mortos dessa história que Jesus quer contar. A mesma coisa acontece em Lucas capítulo 11. Por isso, disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns, e a outros perseguirão, pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo que essa geração será considerada responsável por tudo isso. Ele ainda cita o arranjo hebraico e não o arranjo da Septuaginta. Ele cita esses 3 elementos da configuração hebraica do cânon. Lucas 24, por exemplo, diz: são essas as palavras que vos falei, estão ainda convosco, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está falando do Pentateuco, ele está falando dos escritos proféticos, e aqui o salmo aparece como parte representante dos escritos. Essa divisão tríplice só existe no cânon hebreu, como a gente conhece, não existe dentro da Septuaginta. É importante lembrar que em Mateus 23, Jesus diz a respeito da teologia dos fariseus que os discípulos deveriam ouvi-la, mas rejeitar a prática de vida dos fariseus. Jesus está deixando claro que, de forma geral, a teologia dos judeus tradicionais era aquilo que ele achava mais coerente. E é justamente o cânon hebraico, que é o cânon seguido claramente pelos fariseus, que Jesus segue quando ele fala a respeito do Antigo Testamento. Outro personagem bíblico que mostra que para o pessoal do Novo Testamento a história do Antigo Testamento encerrava lá em 400 a.C., antes do período intertestamentário da escrita dos deuterocanônicos, é Estevão. No longo discurso que ele faz em Atos capítulo 7, ele conta toda a história dos israelitas desde Abraão, que é considerado o pai dos hebreus, passando por Isaac, passando por Jacó, passando pelos 12 patriarcas, por José, os 400 anos de escravidão no Egito, Moisés, a libertação do povo israelita, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto, o bezerro de ouro, a entrada na terra prometida por meio de Josué, o tempo dos juízes até o reinado de Davi, o reinado de Salomão, os profetas, e ele não fala nada a partir daí sobre o período dos deuterocanônicos. Ele não traz nenhum registro dos livros apócrifos, ele encerra a história de Israel aí, porque é aí onde encerra a história bíblica do povo de Israel. Ele não inclui esses outros escritos dentro da composição da história, do que ele acredita, do que Deus está fazendo com o povo judeu. Outra manifestação interessante é a completa ausência do uso dos apócrifos no Novo Testamento. Embora os estudiosos divirjam no número, a maioria concorda que existe entre 250 e 300 citações do Antigo Testamento no Novo. Roger Nicole fala de 295 citações, ocupando 352 versículos do Novo Testamento. Segundo Robert Bratcher, 23 dos 27 livros do Novo Testamento citam o Antigo, que são todos com exceção de Filemon e as 3 cartas de João, que são muito pequenas. Segundo Roger Nicole, cerca de 10% do Novo Testamento é citação do Antigo Testamento. Se você for contar o número de alusões, aí a coisa fica muito maior. A contagem destas pode chegar a 4.105. Todos os livros do Novo Testamento fazem alusão ao Antigo, e provavelmente a todos os livros do Antigo Testamento. Nenhum deuterocanônico é citado no Novo Testamento. Em nenhum momento. O que mostra até um nível de desprezo dos autores do Novo Testamento a esses documentos posteriores. Então, se é muito bem conhecido que os judeus tinham um cânon definido que excluía os deuterocanônicos, se a gente pode perceber claramente pela Escritura que Jesus e os apóstolos rejeitaram os deuterocanônicos, não é de se espantar que a patrística tivesse rejeitado também esses livros deuterocanônicos e os tratados como textos apócrifos. Militão de Sardes, bispo de Sardes, um autor que morreu no século II da era cristã, cujos escritos foram registrados na obra de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Ele cita todos os livros do Antigo Testamento, excluindo todos os deuterocanônicos. Teófilo de Antioquia, um autor importante do século II, bispo da cidade de Antioquia. No terceiro livro, a Autólico, no capítulo 23, ele diz: daremos, no que for possível, o número de todos eles, falando dos livros do Antigo Testamento. O que ele faz do capítulo 23 ao capítulo 28 da sua carta, e não cita nenhum dos deuterocanônicos. E ao terminar de contar os acontecimentos registrados ao longo da história antiga pelos livros canônicos, ele simplesmente pula a parte que é contada pelos apócrifos, incluindo a história dos Macabeus. No capítulo 23 do terceiro livro, a Autólico, ele ainda diz que Zacarias foi o último dos profetas, assumindo a ideia de que houve uma cessação profética ao término da escrita do Antigo Testamento. Orígenes de Alexandria, um dos maiores pais da igreja,
Também registrado na história eclesiástica, ele cita todos os livros do Antigo Testamento e não cita nenhuma vez os apócrifos na sua lista de livros inspirados. Ele diz que segue o cânon tal qual nos transmitiram os hebreus. A igreja aceitava aquilo que os hebreus haviam transmitido. E quando Orígenes cita o livro dos Macabeus, ele os coloca à parte, dizendo, além destes, os livros canônicos, há também outros livros que são lidos na igreja, como os dos Macabeus. Ele não contabiliza o livro dos Macabeus dentro dos livros inspirados e diz que, mesmo não sendo um livro inspirado, ele era um livro tratado como um livro útil, mas fora do Antigo Testamento. Júlio Africano, um viajante historiador cristão do final do século II e início do século III, também registrado no História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ele diz, também neste tempo era conhecido Africanos, o autor dos escritos intitulados Questoi. Dele conserva-se uma carta escrita a Orígenes, na qual se mostra em dúvida sobre se a história de Susana no livro de Daniel é espúria e inventada. O próprio Eusébio de Cesareia, o historiador mais importante do cristianismo primitivo. Em todas as listas que ele cita de autores falando a respeito do cânon do Antigo Testamento, essas listas excluem os deuterocanônicos todas as vezes. E ele costuma trazer comentários positivos sobre essas listas, mostrando que o próprio Eusébio de Cesareia não estava interessado em apresentar uma posição favorável a esses outros livros. Atanásio de Alexandria, um dos principais bispos da igreja primitiva, famoso por suas batalhas contra Ário e seus seguidores. É dele que nós temos a primeira citação completa dos livros do Novo Testamento e também uma lista de livros considerados canônicos do Antigo Testamento. Ele cita todos os livros do Antigo Testamento e ele não cita todos os apócrifos que geralmente são conhecidos. Apesar de citar alguns na sua lista, ele deixa de fora 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria e Eclesiástico, como era o costume de todos os pais da igreja. Na sua Epístola 39, Atanásio deixa claro que os livros apócrifos não foram incluídos no cânon e que servem somente para a leitura, mas não para a doutrina. A sabedoria de Salomão, a sabedoria de Siraque, Esther, Judite, Tobias, aquele que é chamado de ensino dos apóstolos e o pastor, aqui falando do pastor de Hermas. Mas os primeiros, meus irmãos, são incluídos no cânon, sendo os últimos meramente para a leitura. Ele também diz, além destes, porém, há outros do mesmo Velho Testamento que não são canônicos, que somente se lê na igreja, como a sabedoria de Salomão. Atanásio cria divisão entre esses tipos de livros. A gente encontra a mesma posição em Hilário de Poitiers, o bispo da cidade de Pictávio, em Roma, conhecido como Atanásio do Ocidente. O mesmo em Apolinário de Laodiceia, bispo de Laodiceia na Síria, quando diz as histórias de Susana e de Bel e o dragão não estão contidas no hebraico, e dizendo que não exibem nenhuma autoridade de escrituras sagradas em seu prólogo a Daniel. Epifânio, bispo da cidade de Salamina, no Chipre, no século IV, cita os livros bíblicos em Contra as Heresias e não cita os 2 livros de Macabeu, Sabedoria, Eclesiástico, Judite e Tobias como fazendo parte do cânon. Em uma segunda lista que ele faz em Mensuris et Poderibus, no capítulo 4, ele exclui todos os apócrifos da lista. Cirilo de Jerusalém, bispo da igreja de Jerusalém entre 350 e 386 d.C., nas catequeses mistagógicas, sua obra mais famosa, apresenta um cânon do Antigo Testamento sem nenhum livro apócrifo. Ele diz, leia as Divinas Escrituras, os 22 livros do Velho Testamento, estes que foram traduzidos pelos 72 intérpretes. Destes leia os 22 livros, mas não tenha nada com os livros apócrifos. Estude seriamente estes apenas, os quais nós lemos abertamente nas igrejas. Basílio o Grande, um teólogo de Cesareia, doutor da igreja também no século IV, um dos mais influentes pais da igreja no Oriente, também cita que os livros canônicos são 22, de acordo com a tradição hebraica, o mesmo número das letras do alfabeto hebraico. Os 22 livros inspirados são o alfabeto da sabedoria de Deus e uma introdução ao conhecimento das realidades. Ele exclui os deuterocanônicos. Gregório de Naziazeno, um patrístico de Constantinopla, nascido no sudoeste da Capadócia, em sua carta dogmática cita os 22 livros do Antigo Testamento e diz que esse número legítimo de 22 livros, segundo a tradição hebraica, deve ser mantido por conta de sua legitimidade, excluindo os deuterocanônicos. Na carta a Seleuco, ele diz, tenho alistado 22 livros, de acordo com as 22 letras hebraicas. Se há qualquer um além desses, não são genuínos. Rufino de Aquileia, um monge historiador e teólogo, conhecido por seu trabalho de tradução do grego para o latim de muitas obras da patrística, principalmente Orígenes. Ele fala, esses são os que os pais incluíram dentro do cânon, pelos quais as afirmações da nossa fé são firmadas. Contudo, convém saber que há outros livros que não são canônicos, mas chamados por nossos maiores de eclesiásticos, como a Sabedoria de Salomão e a outra sabedoria que se diz do filho de Siraque. Da mesma ordem há o livro de Tobias e Judite e os Macabeus, que no máximo são lidos na igreja, mas não são tidos como autoridade por onde se possa afirmar coisas de fé. Jerônimo, um dos pais da igreja mais influentes, que deixou um legado histórico enorme para nós, contemporâneo de Agostinho de Hipona, com quem trocou cartas não poucas vezes. Ao traduzir a Vulgata Latina, ele primeiramente se recusou a traduzir os apócrifos,
mas depois, a pedido de alguns bispos amigos, fez uma tradução rápida de Tobias e Judite e se recusou a traduzir os outros livros. Ele diz no prefácio dos livros de Salomão: e assim, da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, assim também sejam estes dois livros, Sabedoria e Eclesiástico, úteis para a edificação do povo, mas não para estabelecer as doutrinas da igreja. Ele diz no prefácio aos livros de Samuel e Reis. E assim há também 22 livros do Antigo Testamento, isto é, 5 de Moisés, 8 dos profetas, 9 dos hagiógrafos. Embora alguns incluam Ruth e Lamentações entre os hagiógrafos, e pensam que esses livros devem contar-se por separado. Teríamos assim 24 livros da Antiga Lei. Na contagem de Jerônimo, eram apenas 22 livros do Antigo Testamento. Na introdução geral à Vulgata Latina, ele diz: para os católicos, os apócrifos são certos livros antigos, semelhantes a livros bíblicos, quer do Novo Testamento, quer do Velho Testamento, o mais às vezes atribuídos a personagens bíblicos, mas não inspirados, como os livros canônicos, e nem escritos por pessoas fidedignas, nem de doutrina segura. De todos os pais da igreja que nós poderíamos citar, o que tinha mais proximidade com os deuterocanônicos era Agostinho de Hipona. Mas é muito interessante o que ele diz no Da Justificação dos Santos, no capítulo 14. Ele estabelece um argumento do livro de Sabedoria, e então diz: esse argumento, aduzido também por mim, nossos irmãos não aceitaram, conforme dissestes, por ter sido tomado de um livro não canônico, como se, a parte desse livro, a doutrina que quisermos ensinar não fosse bastante clara. E depois de dar base em outros textos bíblicos, ele diz: esta é a razão que levou alguém a dizer, seja quem for, foi arrebatado para que a malícia não lhe mudasse do modo de pensar, que é a citação de Sabedoria 4. O próprio Agostinho precisa assumir argumentações de outros textos bíblicos, porque o texto de Sabedoria não era aceito pela comunidade. E o esforço de Agostinho não foi por fazer a igreja aceitar o texto de Sabedoria, mas usar outros textos bíblicos como peso argumentativo contra um livro não canônico. No A Cidade de Deus, ele diz: desde o tempo da restauração do templo entre os judeus, já não houve reis, mas príncipes, até Aristóbulo. O cálculo do tempo destes não se encontra nas santas escrituras chamadas canônicas, mas em outros escritos, entre os quais estão os livros dos Macabeus. Em A Doutrina Cristã, no capítulo 4, ele diz: não faltam obras eclesiásticas, sem contar as escrituras canônicas, salutarmente colocadas no ápice da autoridade, por cuja leitura um homem bem dotado pode penetrar, além de seu conteúdo, no estilo das mesmas. Agostinho reconhece dois tipos de obras: obras eclesiásticas, que eram conhecidas na igreja, úteis sim, mas que não eram escrituras canônicas. As canônicas estavam no ápice da autoridade, não as obras eclesiásticas. Aqui, os deuterocanônicos. Ou seja, até mesmo Agostinho, o pai da igreja que tinha mais familiaridade com os textos deuterocanônicos, em alguns momentos acaba tratando os deuterocanônicos como livros apenas eclesiásticos e como obras que não valiam a pena lutar pela sua canonicidade, e livros de autoridade inferior ao cânon do Antigo Testamento. De forma majoritária, os pais da igreja excluíam esses documentos do rol de livros que eram realmente inspirados pelo Deus vivo. Mas essa não era só a opinião da patrística. Essa era a opinião dos próprios apócrifos sobre si mesmos. Quando você vai lendo os deuterocanônicos, você vai encontrando esses livros se revelando como documentos realmente inferiores aos documentos anteriores a eles. Eles não cobravam para si a autoridade de escritura. Eles cobravam importância histórica sobre si, mas nada além disso. Eles se diminuíam em contraste com a escritura. Veja 1 Macabeus 9:27. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. Você tem um documento histórico falando da guerra dos Macabeus, deixando claro que não havia mais nenhuma continuidade de profecia naquilo que estava sendo escrito. O autor de Macabeus não considerava o seu livro como um texto profético. E ele não está falando de estilo literário, ele está falando da possibilidade de revelação profética da parte de Deus. A mesma coisa aparece em 2 Macabeus 15. Por isso, aqui ponho fim à minha narrativa. Se o fiz bem, de maneira conveniente a uma composição escrita, era isso que eu queria. Se fracamente, de modo medíocre, é o que consegui fazer. Vê o que é que o cara fala sobre aquilo que escreveu. Se fracamente, de modo medíocre. Você nunca vê em nenhum lugar da escritura um texto pondo sobre si um nível de mediocridade, um nível fraco. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a escritura é valiosa, é útil, é palavra do Deus vivo, é inspirada pelo próprio Deus. Como é que o próprio Deus vai inspirar um texto que é um relato fraco ou um relato medíocre sobre alguma coisa? Em nenhum outro lugar da escritura há esse nível de pretensa humildade que na verdade tira o poder autoritativo do texto. Quando a gente vai lendo o prólogo de Eclesiastes, um texto considerado dentro do livro de Eclesiastes, por mais que não esteja dentro da divisão de versículos e capítulos, é uma coisa um pouco diferente se você está acostumado com a Bíblia evangélica, diz o seguinte: pela lei, pelos profetas e por outros escritores que o sucederam, recebemos inúmeros ensinamentos importantes e cheios de sabedoria, que tornaram Israel digno de louvores pela sua doutrina e sabedoria. Pois não somente esses autores deverão ter sido muito esclarecidos, mas os próprios estranhos podem tornar-se, graças a eles, muitos hábeis em falar e escrever. O autor do Eclesiástico está falando de uma divisão tríplice, que é da Bíblia tradicional judaica. Você tem um próprio texto deuterocanônico apresentando o modelo de divisão do cânon hebreu, lei, profeta e outros escritos. E ele fala que recebeu o ensinamento desses livros. Eles colocam como alguém em sujeição a uma lei que lhe é anterior, a um documento que lhe é anterior. Mas ele continua falando sobre esse texto do seu avô. Foi assim que, após entregar-se particularmente ao estudo atento da lei, dos profetas e dos outros escritos, divisão hebraica,
transmitidos por nossos antepassados também, meu avô Jesus, aqui não é o Jesus do Novo Testamento, quis escrever algo instrutivo e cheio de sabedoria, a fim de que as pessoas desejosas de se instruir, esclarecidas por suas lições, pudessem dedicar-se mais e mais à reflexão e progredir na vida conforme a lei. Aqui o neto do autor está colocando o texto do seu avô como um texto que foi nada mais que uma tentativa de explicar e aplicar a lei, em sujeição a coisas que foram aprendidas de forma anterior. E ele continua: exorto-vos então a consagrar a leitura desse livro, boa vontade e atenção muito particular, e perdoar-nos também quando, embora querendo dar uma imagem exata da sabedoria, não encontrarmos, entretanto, os termos desejados para expressá-las. Você tem aquele que faz o prólogo do livro pedindo desculpas se eles não conseguirem expressar a sabedoria da forma correta, porque eles teriam dificuldades com a linguagem e com a tradução. Esse texto não se apresenta como autoritativo, ele se apresenta como um texto passível de limitações em sujeição àquilo que é o cano tríplice do Antigo Testamento. Esses documentos devem ser interpretados como ensinos, como até mesmo coisas corretas de mestres da comunidade hebraica, como um livro que você compra para a sua biblioteca ou uma coisa assim, e não como um texto em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Esses livros não se viam dessa forma, assim como os judeus não viram esses livros dessa forma. O problema maior disso tudo é que os livros apócrifos são livros, por serem passivos de erro, que erram de verdade. Você tem uma série de heresias, contradições, mitos e problemas dentro dessa literatura deuterocanônica. Parte do motivo que fez com que muitos pais da igreja rejeitassem esses livros. Por exemplo, em Tobias 5, a gente tem um anjo que mente. E o anjo disse-lhes: eu o conduzirei e tu reconduzirei. Tobias respondeu: peço-te que me diga de que famílias e de que tribo és tu. O anjo Rafael disse-lhes: procura saber a família do mercenário, ou mesmo o mercenário que vai com teu filho. Mas para que não te aponhas em cuidados, sou Azarias, filho do grande Ananias. E Tobias respondeu-lhe: tu és de uma ilustre família, mas peço-te que não te ofendas por eu desejar conhecer a tua geração. O anjo Rafael mente sobre a sua família e sobre o seu nome para que o outro cara não tenha problema. Você tem um anjo que está claramente dizendo uma mentira, um ser impecável contando inverdades. Ainda no livro de Tobias, no capítulo 6, você tem um anjo ensinando exorcismos e cura através de coisas mágicas. Então disse o anjo: tira as entranhas a esse peixe e guarda, porque essas coisas te serão úteis. Feito isso, assou Tobias a parte da sua carne e levaram-na consigo para o caminho. Salgaram o resto para que lhes bastasse até chegar a Ragés, cidade dos medos. Então Tobias perguntou ao anjo e disse-lhe: irmão Azarias, suplico-lhe que me digas de que remédio servirão essas partes do peixe que tu me mandaste guardar. E o anjo respondendo disse-lhe: se tu os puseres um pedacinho do seu coração sobre as brasas acesas, o teu fumo afugenta toda a caixa de demônios, tanto do homem como da mulher, de sorte que não tornam mais a chegar a eles. E o fel é bom para untar os olhos, e tem algumas névoas e sararão. Você tem magia para expulsar demônio aqui. Tripa de peixe assada para tirar demônio. Isso é uma coisa que está sendo ensinada no livro apócrifo, o que está em completa oposição ao que você encontra no Novo Testamento sobre o modo como demônios são expulsos na autoridade de Jesus, com jejum e com oração. Em Tobias 12, você aprende que esmolas são um método de salvação. É boa a oração acompanhada de jejum. Dar esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte, e é a que apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. A salvação aqui é definida claramente como salvação pelas obras. Você dá esmola e com a esmola você consegue a vida eterna. Você está comprando a vida eterna com atos de caridade, que vai em completa oposição não só à doutrina de justificação pela fé, como a gente já defendeu em vídeos aqui no canal, você pode ver nosso vídeo sobre Sola Fide, mas até uma percepção de uma salvação de fé e obras em concordância, que as obras estão sozinhas como um elemento para conquistar a salvação. Em 2 Macabeus ensina sacrifícios e orações pelos mortos, coisa que não aparece em nenhum outro lugar, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E tendo feito uma coleta, mandou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém, para serem oferecidas em sacrifícios pelos pecados dos mortos, sentindo bem e religiosamente a ressurreição. Mas à frente diz: é, pois, um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Essa é praticamente toda e a única base que há dentro da teologia católica para falar de uma oração pelos mortos. E está todo num livro que foi rejeitado pelo cânon judeu. Mas a gente tem em Baruque mortos fazendo orações. Diz no verso 4 do capítulo 3: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel, dos filhos daqueles que pecaram contra vós, e não atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e por isso foram levados à desgraça. Você tem pessoas mortas orando ao Deus vivo, não mais comungando, mas pedindo ao Deus vivo por alguma coisa. Talvez uma base para pregar a ideia da intercessão dos santos no céu. Em Eclesiástico 12, você tem a proibição de amparo ao pecador. Enquanto a gente lê o que a esmola é o objeto de salvação, aqui a gente tem a proibição de ajudar ou amparar aquele que não é membro do povo de Deus. Diz do verso 4 ao verso 7 do capítulo 12: Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mau e ao pecador o que eles merecem, e os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom, e não auxilies o pecador. Faz o bem ao homem humilde, e nada des ao ímpio. Impede que se lhe dê pão. Impede que se lhe dê pão. Você deveria impedir que o ímpio fosse ajudado.
cuidado. Em Eclesiástico 33 você tem uma ordem para maltratar escravos. Enquanto Paulo fala que escravos devem ser tratados como irmãos, como amigos, Eclesiástico diz que escravos devem ser surrados até sangrar. Para o jumento, o feno, e a vara e a carga. Para o escravo, o pão, o castigo e o trabalho. O escravo só trabalha quando corrigido e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão e ele buscará a liberdade. O jugo e a correia fazem dobrar o mais rígido pescoço. O trabalho contínuo torna o escravo dócil. Para o escravo malévolo, a tortura e as peias. Manda-o para o trabalho, para que não fique ocioso, pois a ociosidade ensina muita malícia. Ocupa um trabalho, pois é o que lhe convém. Se ele não obedecer, submete-o com grilhões. Mas não cometa excessos, seja como quem for, e não faça coisa alguma importante sem ter refletido. Não cometa excessos, simplesmente mete a peia com grilhões no pescoço do teu escravo. No capítulo 42 ele manda algo pior. Olha só o não cometa excessos de Eclesiástico. Não te envergonhes de não fazer diferença na venda e com os mercadores, de corrigir frequentemente os teus filhos, de golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Não cometa excessos, só golpeie até sangrar as costas de escravos ruins. No capítulo 25 ainda de Eclesiastes, você tem um texto altamente depreciativo às mulheres. A tristeza do coração é uma chaga universal, e a maldade feminina é uma malícia consumada. Toda chaga, não, porém, a chaga do coração. Toda malícia, não, porém, a malícia da mulher. Não há veneno pior do que o das serpentes, e não há cólera que vença a da mulher. Toda malícia é leve, comparada com a malícia de uma mulher, que a sorte dos pecadores caia sobre ela. Foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morremos. Você aceita esse livro como palavra de Deus para a sua vida? A mulher como alguém mais pecadora, pior e mais culpada do que o homem aqui? Sabedoria 8 fala sobre pré-existência da alma. Eu era um menino vigoroso, dotado de uma alma excelente. Ou antes, como era bom, eu vim a um corpo intacto. Há um grande corpo de almas já vivendo antes da entrada dessas almas dentro do corpo. O que é uma ideia completamente estranha àquilo que a gente encontra no resto da escritura. De um pote de almas vivendo e almas boas que são adicionadas a corpos aqui na encarnação. É quase a visão espírita da coisa. E uma das coisas mais absurdas é a existência de dragões de verdade nas adições que são feitas a Daniel. Diz, havia um dragão enorme adorado pelos babilônios. O rei disse a Daniel, você não vai me dizer que ele é de bronze. Ele está vivo, come e bebe. Você não pode negar que é um Deus vivo. Então, adore-o também. Daniel respondeu, só adoro ao Senhor meu Deus, porque ele é o Deus vivo. Se vossa majestade permitir, eu mato este dragão sem espada e sem porrete. O rei disse, a licença está concedida. Daniel pegou piche, sebo e crinas, cozinhou tudo, fez com aquilo uns bolos e jogou na boca do dragão. Ele engoliu aquilo e se arrebentou. Então Daniel disse, vejam o que vocês adoravam. Quando os babilônicos ouviram falar disso, ficaram muito indignados e revoltados contra o rei. E dizia, o rei virou judeu, quebrou Bel, matou o dragão e assassinou os sacerdotes. Você acredita em dragões de verdade? Dragões como personagens históricos, como animais que existiram na história do mundo? O seu texto de fé, se você acredita nos deuterocanônicos, defende a existência de dragões, como seres místicos, como animais poderosíssimos, que foram adorados pelos babilônios e mortos pelos bolos de Daniel. Não tem como confiar nesse tipo de literatura como um texto sagrado de verdade. Resumindo tudo isso, como dizem os antigos, Bíblia rainha, os apócrifos nadinha. O cânon do Antigo Testamento se manifesta dentro daquilo que a gente entende como cânon judeu, como cânon hebraico tradicional, aquilo que a gente encontra na Bíblia evangélica, sem os deuterocanônicos, sem os apócrifos rejeitados pela comunidade judaica e rejeitados pela patrística, rejeitados pelas igrejas protestantes hoje. O que Lutero fez foi retornar a um erro de percurso da comunidade católica de aceitar documentos que não representam, de fato, inspiração divina. Lutero não tirou livros da Escritura, Lutero impediu que continuassem adicionando livros à Escritura. O que é que você pensa disso tudo? Deixe seu comentário aqui embaixo, fala sobre o que você pensa. Eu sei que o vídeo ficou um pouco comprido, mas você viu até o fim, eu sei que valeu a pena para a sua vida. Se inscreve aqui em 2 Dedos de Teologia, para você não perder nenhum vídeo novo. Assina as notificações para você ficar por dentro das novidades. Entra no nosso site, 2dedosteologia.com.br, no link aqui na descrição para você ser nosso patrão. Além de ter acesso no nosso site a artigos, notícias, podcasts, a nossa loja, você também pode nos ajudar a manter esse trabalho de popularização de boa teologia aqui na internet. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada, e tchau, tchau.